Vender é um espaço onde recebemos convidados de várias áreas, analisamos vários temas com o objetivo de estabelecermos um plano de ação. Se por um lado temos vendedores que defendem a típica expressão mais vale feito que perfeito, por outro lado há profissionais que recolhem e analisam bastantes dados antes de tomarem uma decisão. Proponho que reserve 1 hora para pensar sobre a nossa atividade, métodos de prospecção, identificação de necessidades, fecho, acompanhamento de clientes e estabelecimento de parcerias. Contamos convosco! Então, está aberto novamente o programa Impulsionar Vendas. Desta vez temos então um método 3C, portanto, em que vamos trabalhar aqueles que eu considero ser os 3 pilares importantes para vender de uma forma natural, que é o conhecimento, conexão e comunicação. O método 3C saiu desta vez mais reforçado, resultado da fusão com 3 ferramentas comportamentais: o DISC, a programação neurolinguística, que já tínhamos tido na primeira edição, e agora na segunda edição temos uma nova ferramenta esta que permite identificar as necessidades do cliente e conhecer o momento certo para fazer o pedido de fecho de venda, para podermos então apresentar os benefícios. De seguida, então, convido-vos a ouvir todas as dicas de Márcia Aguiar para obtermos, então, estratégias para vendermos mais e mais vezes aos mesmos clientes. Até já! Olá, muito boa tarde, bem-vindos a mais um episódio do Parar para Vender. Nós hoje vamos receber Márcia Aguiar, consultora em marketing da experiência, e vamos então falar sobre estratégias para vender mais vezes aos mesmos clientes. Então, para quem não conhece Márcia Aguiar, quem é Márcia Aguiar? Márcia Aguiar é licenciada em Ciências de Educação, é uma mulher do Minho, portanto é de Braga, tem um doutoramento em Ciências de Educação e tem outro doutoramento em Sociologia, portanto 2 doutoramentos. Trabalha com criação, gestão de projetos de educação, dá formação há 20 anos e entre 2016 e 2018 foi mãe. E então aí, depois desse período, decidiu então criar o seu próprio negócio. Então, desde 2019, junta assim, aliar assim aquilo que é formação online e marketing digital, ajuda empresas e empreendedores a realizarem formação online, a reterem clientes, a fidelizarem clientes, com o objetivo sempre então de aumentarem o lucro, e já colaborou em mais de 40 lançamentos de produtos digitais. Já fez a gestão de mais de 1000 alunos, já dinamizou mais de 15 comunidades em Portugal e na América do Norte. Estou curioso aqui por esta experiência. E ela defende que, mais do que criar produtos, necessita então é de criar experiências digitais que fidelizem clientes. Vamos então receber Márcia Aguiar. Olá, Márcia. Olá, Eduardo! Tudo um bem? prazer estar aqui. Epá, Tudo bem, tudo bem. 2 doutoramentos, um em Portugal e outro em França. É verdade, foram feitos ao mesmo tempo, não é? Portanto, Ok. mas aconteceu. Eu tive, pronto, uma loucura momentânea Ok, e a minha orientadora convenceu-me a ir para a França, quando a minha segunda língua é o inglês, mas ok. convenceu-me a ir para a França e assim foi. Uhum. Mas lá, pronto, as dinâmicas eram diferentes, então acabei por me especializar em Sociologia e foi Ok, uma experiência interessante, sem dúvida. ok, Márcia.
E olha, e esta experiência com o mercado da América do Norte? Fala-me um pouco dela. Também trabalhas com empreendedores, também nesta vertente de infoprodutos? Exatamente, trabalho com empreendedores, neste caso digitais, Uhum, têm memberships, programas online, são empresas, na realidade são empresas, mas o foco está então na infoprodução, uhum, embora realizem, em alguns casos, eventos presenciais, mas o foco está mesmo no digital. E comecei, a primeira cliente que tive e que ainda tenho foi em 2019. ok. Em 2019, não, desculpa, em 2021, em 2019 comecei eu no digital, também começaram logo assim com o Canadá, não era, não era fácil. E foi, eu entrei no fundo para a equipa como assistente de marketing, Ok. mas para tratar da gestão de comunidades, da parte da comunicação com os clientes, Uhum, da criação dos produtos, e pronto, e fui evoluindo até à gestão dos projetos em si, dos ok. programas, e continuo também ligada às comunidades. E, Uhum, e entretanto, passei também a trabalhar o ano passado, não, este ano, já foi este ano, com a América, com os Estados Unidos da América, ok. também na parte da gestão de comunidades e da experiência do cliente, e porque é algo que me fascina e eu tive essas oportunidades e disse, não, vamos lá. Não estou tão diretamente ligada à gestão dos lançamentos, estou mais ligada à gestão dos programas online em si. Também tem vários programas Uhum, e estou ligada a essa gestão. E tem ok. sido umas experiências fantásticas. Ainda bem. Desafiadoras, muitas vezes, Uhum, mas muito boas, sem ok. dúvida. E a mera curiosidade, naquilo que é o tema de hoje, ou seja, Sim. que é estratégias para vender mais vezes aos mesmos clientes, existe assim grande diferença entre aquilo que é o mercado nacional e, por exemplo, esse mercado do Canadá e dos Estados Unidos? Maioritariamente sim. O Uhum, mercado americano, está muito mais maturado, do que o nosso. Falo ao nível da formação online, não é, ok. do e-learning, não é, dos Uhum, infoprodutos, está a maturidade do mercado é completamente diferente. uhum, Nós tivemos algo que impulsionou, que foi a pandemia, e isso foi positivo, mas entretanto, além do nosso mercado também ser mais pequeno, portanto, é um mercado diferente, são lógicas diferentes, perspectivas diferentes, mas há, no fundo, as estratégias que são utilizadas são certo. há ajustes, não é? Adaptações Uhum, relativamente àquilo que os clientes exigem, que os próprios produtos exigem, mas o framework que eu utilizo com clientes portugueses, eu utilizo com ok. clientes da América do Norte. Portanto, aí vou fazendo pequenos ajustes. Agora, há uma consciência muito maior, por exemplo, um desses clientes praticamente não faz anúncios online, Uhum, porque aqui também há muita gente que não faz, mas nós sabemos que para escalar os anúncios online são uma potencialidade, sem dúvida, e uhum, lá o investimento é mínimo relativamente à publicidade online. Trabalham muito marketing de referenciação, trabalham ok, a experiência dos clientes, pronto, que é ok. algo com que eu me identifico e Uhum, noto que aqui há quem valorize, mas ainda não é o grosso do mercado. O mercado da infoprodução em Portugal ainda está muito focado na conversão, que é sempre importante, claro, mas exatamente. a retenção, hum, em termos de custos para o negócio, diminui Uhum, imenso, não é? Conquistar um novo cliente tem um custo mais elevado do que vender mais vezes aos mesmos clientes. E, portanto, tem que haver uma dança entre a conversão e a retenção, e eu noto que essa dança acontece de uma forma muito mais natural lá uhum, do que uhum. aqui, sem dúvida. Ok. Há aqui um ponto que é importante e nós quando eu te convidei para vires aqui ao Parar para Vender e depois estivemos aqui a discutir um bocadinho, pá, qual o tema, quando tu falaste neste tema, eu achei que faz todo o sentido no momento em que nós hoje estamos a viver. Portanto, hoje,
estamos a viver, em termos económicos, assim, um maior desafio, vamos assim dizer, não é? Temos a inflação, a taxa de juros, essas coisas todas. E então aquilo que acontece muitas vezes é o quê? Existe muitas vezes uma maior dificuldade para angariar novos clientes, porque muitas vezes isso para as empresas significa o quê? Abdicarem de margens de lucro. Portanto, Exatamente. quando tu me falaste em estratégias para vender mais vezes aos mesmos clientes, eu pensei assim, olha, isto faz todo sentido perante o momento que nós estamos a viver. Ou seja, por um lado, existe um menor esforço, existe também um menor custo, como tu disseste, e para além de existir um menor custo, existe também aqui uma possibilidade que é o quê? Uma vez que a pessoa já teve a experiência comigo, estará mais disposta a pagar por me conhecer. Portanto, sendo assim, Márcia, que estratégias ou de que forma é que tu abordas esta política? Ou seja, como vender mais vezes aos mesmos clientes? A metodologia que eu utilizo tem 4 eixos fundamentais, Ok. na minha perspectiva, claro, de acordo com aquilo que eu tenho estudado, que eu tenho experimentado, e Uhum. esses 4 eixos são pessoas, produtos, sistemas e accountability. Ok. E ao nível das pessoas, eu saliento 2 áreas fundamentais, que são a jornada do cliente Ok. e a criação de comunidades de marca. E a jornada do cliente passa, por um lado, por analisar cada ponto de contacto, não é? E tornar a Uhum. experiência daquele cliente, no fundo, é deliciar, encantar os clientes a partir do momento em que têm o contacto com a marca. Ponto. Uhum. Independentemente de. Acaba por ser omnicanal. Independentemente de eu contactar com a pessoa por telefone, por e-mail, através de um site, o que seja, a experiência tem que ser boa, tem que ser positiva. E depois também analisar a jornada do cliente ao nível da escada de valor. Não vender produtos isoladamente. Pensar de que forma é que nós podemos levar os nossos clientes numa escada, numa jornada connosco. Não é? Vai Uhum. subindo de grau a degrau, com diferentes produtos ou diferentes níveis de acompanhamento que permitam então que o cliente fique connosco. Se Ok. ficar satisfeito, claro, essa é a parte essencial para querer. Nós podemos ter uma excelente escada de valor, mas se a pessoa não fica feliz com o trabalho que nós realizamos num degrau, ela não vai subir para o seguinte, não é? Exatamente. E daí eu falar em experiências digitais mais do que produto. Portanto, eu quero que aquele cliente, quando pisa o primeiro degrau daquela marca, Uhum. e pensa assim, ok, com os resultados que eu tive, com a forma como lidaram comigo, como eu fui tratado, com a experiência que eu tive, eu quero passar para o nível seguinte, porque eu sei que vou ter mais valor, tal como tive aqui, no fundo vai-me acrescentar valor, e não vai ser só um produto que eu consumi e pronto. Ok, Ok. portanto, essa jornada do cliente, analisar isso e mapeá-la é muito importante. Depois, Uhum. a parte das comunidades, as comunidades de marca, eu posso dizer, por exemplo, eu trabalhei aqui, foi em Portugal, com um cliente que fazia no lançamento de uma formação online, tivemos uma comunidade, um grupo para o lançamento. Claro Certo. que isto já vinha sendo trabalhado, não é? Mas Uhum. culminou naquele lançamento, foi desenhada uma estratégia muito intencional para aquilo, éramos também uma equipa a trabalhar para aquele objetivo, não é? Então eu defini a estratégia, depois foi aplicada, conseguimos 73 vendas, no fundo, conseguimos cerca de 110 mil euros no Ok. lançamento. Noutra edição daquela formação, não houve esse espírito de comunidade trabalhado e, neste caso, a faturação foi 35 mil euros. Ok. Assim, 35 mil euros num período de uma semana é mau, mas foram 110 mil, não é? Uhum. Claro que a comunidade, quando se está a lançar uma formação online, não se pode ter
a noção de que vai haver um fator isolado que vai ditar o rumo do lançamento. Claro que não, o lançamento é um projeto complexo, com diversas áreas, diversas vertentes, e então aquilo que nós temos vários pontos que temos de ter em consideração, mas a comunidade foi sem dúvida aquele espírito de contágio, não é? As pessoas, quando existe esse espírito de comunidade, de pertença, durante o lançamento, torna-se, havendo, obviamente, um bom produto, uma boa comunicação, por isso é que eu digo, não é comunidade isolada, tem que haver outros fatores que estão relacionados, mas quando tudo está bem pensado, intencionalmente pensado e criado, o contágio que a comunidade dá é avançarem em conjunto para a formação, neste caso. Mas então diz-me uma coisa, em termos, este conceito teórico, não é, de comunidade de marca, em termos práticos, como é que isso se transforma? Como é que isso se materializa? Olha, depende da fase do negócio em que a pessoa esteja, portanto, isto do tipo de negócio, do nicho, ou seja, há fatores que variam, daí é muito personalizável, não é? Mas, de uma forma muito geral, nós temos que criar um grupo, em algum sítio, onde possamos acrescentar valor àquelas pessoas e envolvê-las, criar o engagement, não é? Não há uma palavra em português ainda que traduza o engagement. Nós podemos dizer interação e não é exatamente a mesma coisa, não tem a mesma força. Há quem tenta agora dizer engajar. Engajamento, é porque vem do português do Brasil, não é? Pronto. E na realidade é tradução, mas não fica muito bem. Não fica. Mas, engajar não gosto. Não gosto porque o engajar, e fazendo aqui um à parte, parece que estou a meter conversa com um gajo ou uma gaja. Estou a engajar. Olha, eu nunca tinha pensado dessa perspectiva, mas de facto... Então, falando aqui numa coisa, e voltando aqui ao nosso tema da comunidade de marca. Mas deixa-me só, desculpa, deixa-me só acrescentar aqui uma coisa que eu acho que é muito importante. Aqui quando estamos a falar, mesmo antes do lançamento, ou quando estamos no lançamento de um produto digital, ou de uma formação, de um produto qualquer, na realidade, não é? Eu estou mais ligada ao digital, mas produtos físicos acontece a mesma coisa. É importante, é criado um grupo e não necessariamente uma comunidade logo no início, não é? Porque um grupo é um conjunto de pessoas. Uma comunidade tem que haver interesses comuns, tem que haver objetivos comuns, tem que haver um sentido de pertença, não é? Que depois me vai levar então a criar conexão, a identificar-me com determinadas pessoas. E isso depois vai além do produto. Vou-te dar outro caso. Tenho uma cliente, neste caso é do Canadá, que desde 2021 trabalho com ela, as comunidades dela, neste momento, digo, isto é um processo, não é? Estalar os dedos e está. Neste momento ela tem um membership, neste momento está com cerca de 100 pessoas, que ela quer acabar com ele e as pessoas não deixam. Ou seja, não deixam, quer dizer, dizem, não faças isso, já nem é, elas dizem, olha, podes não dar mais conteúdo, mas nós queremos continuar contigo. Okay? O que tu criares a seguir, nós vamos. Obviamente não serão 100% das pessoas, mas há esse espírito nós estamos aqui para o mesmo, as pessoas identificam-se, criam conexão e tornam-se embaixadores da marca. E por isso é que é uma comunidade de marca. Ok. Então, esse contexto, e era isso que eu no fundo te ia transmitir, quando nós falamos aqui em comunidades de marca, estamos a falar de embaixadores de marca, daquela malta que partilha os testemunhos, daquela malta que é um defensor, no fundo é um defensor da marca. Sem dúvida, é isso. Portanto, há uma troca genuína, não é? As pessoas estão satisfeitas com o valor que estão a receber por parte daquela empresa ou daquele empreendedor, não é? E acaba por, de uma forma natural, recomendar. E o marketing de recomendação é a forma mais antiga e acaba por ser a forma mais eficaz ou eficiente, pelo menos, de trabalhar, não é? Não, isso não há dúvida, que é mais eficiente e não há dúvida nenhuma. Então,
o que é que, Bárcia, nós tínhamos falado aqui então de 4 pilares, não é? O das pessoas, temos então aqui, não é? Já falamos sobre a jornada do cliente e a comunidade de marca, e então depois tinhas falado de mais 3 pilares. Sim. Então, qual é o outro pilar que tu também tens como referência? É o produto. Portanto, a criação, e aqui o produto eu divido ou subdivido em 2 áreas que eu considero fundamentais, que é a entrega e a oferta. A oferta tem que ter o cliente no centro, não é? Tem que, lá está, a experiência do cliente, os resultados do cliente devem estar, devem ser o foco da oferta que nós fazemos. E depois a entrega, obviamente, falando de formação, temos que pegar aqui na parte pedagógica, que é algo que não é tão trabalhado no nosso mercado, em alguns setores, porque envolve uma área pedagógica, não é? Para mim é mais fácil trabalhar isto porque sou da área pedagógica, mas a forma como tu vais entregar aquele produto, por exemplo, estás a falar de uma formação, a transformação da formação é objetiva, é mensurável, os objetivos são claros. Eu vejo muitas formações que não têm, eu como potencial formanda, eu não consigo perceber quais são os benefícios que eu vou retirar daquele produto e, portanto, eu não o vou comprar, porque eu não sei exatamente o que é que me espera. Depois, os conteúdos, eu não tenho, só porque eu sou especialista numa área, eu não tenho que depositar todos os conteúdos, todo o conhecimento que eu sei num produto. Eu tenho que perceber, mediante a transformação, a pessoa está neste ponto, no ponto A e vai passar para o ponto B, uma analogia muito relacionada com o coaching, não é? E nós somos o táxi que vai levar, somos o veículo que vai levar a pessoa ao ponto B. Certo. E eu não tenho que lhe dar todo o conhecimento que eu adquiri em não sei quantas formações e experiências. Não, eu tenho que lhe dar exatamente aquilo que a pessoa precisa para passar do ponto A ao ponto B. E às vezes os produtos são criados e a pessoa fica com aquela sensação de overwhelm, não é? Fica assoberbada porque entra e vê tanta coisa e fica perdida e diz, eu não sei o que é que vou fazer com isto. Então, quando estamos a falar em formações que não têm acompanhamento, mais isso se coloca, não é? Que são cada vez mais frequentes, as formações sem acompanhamento, isso coloca-se. Depois também a parte da interatividade, seja com formação síncrona ou assíncrona, ou seja, formação que tem sessões ao vivo ou formação que é 100% offline, não é? A pessoa faz offline, não é offline porque é online, não é? Mas ou seja, não há comunicação, não há acompanhamento. Eu tenho que motivar, porque 90% das pessoas não terminam cursos online, não terminam, subscrevem memberships, programas de assinatura, e depois não têm os conteúdos ou não aplicam. E isso vai se repercutir em quê? Não vai haver testemunhos. Ora, não havendo testemunhos, não há referenciação. E então nós queremos que haja essa interatividade. E qual é que achas que é o principal motivo para as pessoas não terminarem a tal formação? Muitas vezes a própria estrutura das aulas não é... Em termos educativos, nós temos que criar uma aula, criar um conteúdo, uma apresentação com uma estrutura que faça sentido para aquela pessoa. Há diferentes estilos de aprendizagem e nós temos que criar materiais que vão ao encontro dos diferentes estilos, porque nós não sabemos quem é que vai comprar o nosso curso. Portanto, se eu sei que uma pessoa tem um estilo de aprendizagem auditivo, eu tenho que criar materiais para esse estilo. Se tem um estilo de aprendizagem sinestésico, eu tenho que criar materiais que permitam trabalhar com esse estilo. Ou seja, a própria criação dos conteúdos tem que ter isso, tem que ter os diferentes estilos em consideração. Depois, ser a estrutura das aulas tem que começar sempre com um gancho, não é? Com mostrar claramente o que é que a pessoa vai aprender naquela aula. Depois, desenvolve o conteúdo. No final, tem que haver um recap, não é? Tem que ir buscar, no fundo, fazer ali um resumo daquilo que foi trabalhado e haver uma atividade.
ok? Uma atividade que a pessoa aplique, porque se a pessoa não aplicar, vai acabar, vai desaparecer, não é? Nós só aprendemos realmente quando aplicamos, quando entramos em ação. Se as pessoas não entram em ação, não vão ter resultados e, portanto, vão acabar por desmotivar, ok? Depois, outra questão que eu considero importante é o tempo das aulas. Nós estamos numa era do microlearning, não é? Aprendizagem, aquilo que eu costumo chamar os brownies de conteúdo. Nós temos que ter vídeos, sim, videoaulas no fundo, que é o formato mais comum, no máximo 12 minutos. Ai, Márcia, mas se houver um com 20 minutos, há problema? Não, se for um em 10. Agora, se forem 9 em 10, se calhar já vai ser mais complicado. Já vai. Nós andamos sempre a correr. Às vezes as pessoas aproveitam enquanto vão no transporte para ouvir uma aula. Nós temos que pensar nisso quando estamos a criar formação online, não é? Pequenos pedacinhos de conteúdo. Ok. Então, vamos ver aqui uma coisa e até adaptando ao Márcia, até Sim. para aquele público que nos está a ouvir, que é aquele público das empresas, dos vendedores, dos profissionais de vendas. Nós então, pegando naquilo que é o nosso tema, ou seja, estratégias para vender mais vezes aos mesmos clientes, o que é que nós temos? Primeiro, o que nós vimos até agora foi pessoas, não é? Portanto, perceber qual é a jornada do cliente, quais são aqueles pontos de contacto que o cliente tem com o meu produto, com o meu serviço, com a minha empresa e também muito esta questão da comunidade. Tal como tu disseste muito bem, o marketing de referência é o mais antigo e eu até diria mais, nem é por ser o mais antigo, mas é por ser o mais eficaz e o mais eficiente, não é? Porque em termos de custos de publicidade ou do que quer que seja, zero, ok? A seguir, temos então esta ideia de comunidade de marca, não é? De embaixadores de marca, de defensores de marca. E depois fomos então para este ponto que é o produto. E quando tu falaste no produto, falaste aqui numa coisa que é uma coisa que eu defendo muito. A entrega, e tu disseste, o cliente tem de estar no centro. Que é uma coisa que eu defendo muito, que é o Customer Centric Selling, ou seja, o cliente no centro do processo. E a entrega, repara numa coisa, a entrega, tu também disseste uma coisa, que adaptando para aquilo que é o contexto daquilo que nós aqui temos, disseste que a entrega tem que ser transformativa. E eu digo-te uma coisa que é o seguinte, hoje, com a concorrência que existe, com a disponibilidade das marcas que existem, o que é que acontece? Ou, efetivamente, os produtos vão trazer uma mais-valia para os clientes, e eu aí, como aquilo me vai transformar a minha experiência, eu torno-me claramente um embaixador, não é? Ou então, de repente, aquilo que acontece é, pior do que criticar, eu diria que é indiferença, não é? Eu lembro-me que há uns anos, dentro desta ideia do transformativa, eu lembro-me que há uns anos, quando surgiram assim, os primeiros produtos de marca branca, todos nós, de repente, tínhamos referências de produtos de marca branca que as pessoas achavam que, ok, olha, é um produto que até é melhor do que marcas sem serem brancas, não é? De repente estou-me a lembrar daquele exemplo típico que era a lasanha do Lidl, que toda a gente dizia, epá, isto ainda é melhor do que muitas marcas. É verdade. E eu então... Ainda acontece com alguns produtos. Ainda acontece. Então, sendo assim, Márcia, temos então depois mais 2 pilares, ou seja, já passamos pelos produtos, já passamos pelas pessoas, não é? Pessoas, produto. Qual é o terceiro pilar que tu agora queres referir? O terceiro pilar são os sistemas. Ok. E eu aí falo também em dois subtemas. Um deles é a criação de processos e o outro é a automatização humanizada. Portanto, nós se nós queremos facilitar a nossa vida enquanto negócio e se queremos facilitar a vida dos nossos clientes, nós temos que criar processos. Nós temos que arranjar um fluxo de trabalho que me permita saber o que é que eu tenho que fazer, quando, como, onde. Ou seja, não posso estar dependente da minha memória ou das minhas notas ou
do que é que seja, eu tenho que ter um dashboard, uma plataforma, uma ferramenta que me ajude a mapear tudo aquilo que eu tenho que fazer. Só assim consigo criar uma experiência mais otimizada às minhas pessoas, não é? Neste caso, às pessoas com quem que são os clientes dos meus clientes, na realidade. Não é? E isto faz muita diferença. Nós tenho um cliente com quem estamos a trabalhar em equipa a criação desses processos e nós conseguimos, lá está, vários fatores e outros processos. Quando eu falo em pessoas, produtos, sistemas, isto não são coisas isoladas, não é? Isto está tudo relacionado. Por isso é que eu digo que é uma metodologia, não é? E aquilo que nós conseguimos perceber foi, foram melhorias que desde abril foram sendo feitas e no mês passado conseguimos aumentar a taxa de retenção dos clientes de 43% para 75%. Com várias, o produto já é muito bom. A jornada do cliente foi otimizada, portanto, há várias coisas que foram otimizadas, e uma dessas coisas foram os processos. Porque muitas vezes a equipa andava às aranhas, não sabia o que é que tinha que fazer e as coisas passavam. Os clientes isso é o pior que pode acontecer. Exatamente. E, portanto, aqui nós agora sabemos exatamente o que é que tem que acontecer em cada fase do processo de contacto com o cliente. E isso faz toda a diferença. Até para a própria sanidade mental da equipa, não é? Porque muitos burnouts, não só, mas também se devem à pressão da falta de organização. E as coisas têm que ser feitas no meio do caos. E pronto, e então os processos aí, sem dúvida, a criação de processos é por si um processo, porque não é de um dia para o outro não é? E está sempre a ser otimizado, não é? Os desafios vão surgindo e vamos ajustando, mas pelo menos há uma base de trabalho e isso é fundamental. Mas sabes que esse ponto, para mim, às vezes é uma coisa que me faz assim alguma, como é que eu te vou dizer? Alguma comichão. Eu vou-te dizer porquê. Porque muitas vezes a malta, não é malta, os vendedores e os profissionais de vendas, vamos pôr o nome às coisas como elas são. Os vendedores e os profissionais de vendas acreditam que muito destas coisas devem ser feitas de uma forma, como é que eu vou dizer, espontânea. Ok? E porquê que a mim me faz alguma confusão? Esta parte, para mim, dos processos, eu considero importantíssima e eu dou sempre este exemplo, que é o quê? Olhem, imaginem a sobremesa que vocês mais gostam. Pronto. E há aquela malta que fala nas natas ou que fala agora tive uma branca. Como é que se chama os bolos típicos de ovos moles? Tive aqui uma branca. Ovos moles, pronto. Como é que tens uma branca com ovos moles? Tive uma branca com ovos moles. Foi muita farinha. E então o que é que acontece? Márcia, acontece que eu dou sempre este exemplo. Olhem, pensem no seguinte. Este produto que vocês gostam, por exemplo, ovos moles. Vocês acreditam que o pasteleiro de manhã, quando chega como? Vou fazer hoje por improviso ou vou seguir uma receita? De certeza que não chega lá e ele até pode já saber de cor o processo, mas está a respeitar o tal processo. Exatamente. Sim, porque depois fica automático na nossa mente, não é? Muitas vezes nós temos lá para ir consultar quando é necessário, não é? Exatamente. Mesmo já e há coisas que eu sei de cor, mas eu tenho sempre a ferramenta aberta para alguma eventualidade. Porque nós somos seres humanos, não é? Portanto, não somos infalíveis. E quando há tarefas e tarefas, não é? Mas quando são tarefas que têm podem ter um impacto grande nos resultados do negócio, então tem que haver um cuidado redobrado, sem dúvida. Claro. Mas então, isto só foi uma pequena parte, porque muita gente pensa assim, processos, grande seca. Não é grande seca, se os processos forem bem feitos, significa que me vai dar consistência e vai-me dar garantia de que eu vou obter, ou vou apresentar, melhor dizendo, um serviço de qualidade, um produto de qualidade, por aí fora. Então vamos agora à segunda parte, aqui dentro deste pilar, que é automatização humanizada. Automações humanizadas, sim. Nós estamos na era da automatização, não é? Nós criamos, e eu sou fã de automações.
Eu acho que Uhum. facilita-nos imenso o trabalho. Certo. Agora, nós não podemos esquecer, e isso é que eu acho que se cai no exagero, de Uhum. não querer fazer nada no negócio. Há muitas coisas que nós podemos automatizar, e ainda Uhum. bem, mas não nos podemos esquecer das pessoas. E aí é que eu acho que as automações têm que ser muito bem pensadas. O que é que nós vamos Uhum. automatizar? O que é que não vamos? Para não perdermos a conexão, não perdermos Exato. aquele tato que as outras pessoas estão à espera, não é? E numa era em que se fala muito de ter o negócio a trabalhar 365 sobre 7, sobre 24, sobre 7, whatever, Uhum. as automações ajudam nisso, mas não podem fazer tudo, porque senão perde-se o toque, perde-se a informação. Perdem-se algumas coisas. Portanto, acho que o negócio tem que se olhar para cada negócio e para perceber Uhum. o que é que faz sentido mediante este público, mediante Uhum. estes produtos, o que é que faz sentido, produtos ou serviços, na realidade, o Certo. que é que faz sentido automatizar e como. Porque depois outra Ok. coisa é, nós temos todos os dias saem novas ferramentas, novas plataformas e o pessoal perde-se, normal, nem há Uhum. possibilidade de acompanhar. Ou uma pessoa não fazia mais nada, a não ser ver o que é que saiu hoje de novo na tecnologia, ou não fazia mais nada. Então tem que se fazer uma triagem, não é? Uma Ok. triagem, ver prós e contras a partir dessa triagem e depois tomar as decisões, tentando não perder o foco de qual é o Uhum. objetivo, porque senão nós perdemos em gadgets e em Exatamente. coisas novas e apps e não sei o que são fantásticas, ainda bem que existem, mas vamos utilizá-las com cabeça, tronco e membros. Ok. Olha, ó Márcia, em termos daquilo que tu disseste da automatização, da humanização, de irmos buscar sempre toda essa informação, eu acho que este ponto é sempre um ponto importante, que é nós lembrarmos sempre que por trás de números, e nunca nos podemos esquecer disto, estão sempre as pessoas, não é? Portanto, os números são feitos com pessoas, portanto, a partir do momento que aquilo que eu estou a fazer e não me preocupar com quem está por trás daquilo, significa que eu estou a condenar o meu negócio ou as minhas vendas ao insucesso. Pode não ser a curto prazo, mas a médio e longo prazo, de certeza absoluta que irá acontecer. E então, resta-nos aqui o quarto pilar. Exato, o quarto pilar, que é o accountability, Uhum. e eu também tenho aqui duas áreas que eu acho fundamentais, uma delas é o mindset, e outra é haver um plano, não é? Haver um plano de ação, porque o mindset, porque quando nós estamos a trabalhar, principalmente com empreendedores, mas também com equipas, não é? Com empresas Uhum. que têm as suas equipas, é importante nós trabalharmos o mindset para o foco nos resultados, naquilo que é importante, manter a motivação, Uhum. porque aparecem obstáculos, não é? Aparecem em todos os negócios, em todos os nichos, e quando estamos a falar da formação online, às vezes os resultados não são aqueles que nós queremos. E então temos que trabalhar este mindset para, ok, vamos transformar estes desafios em oportunidades para conseguirmos melhorar e melhorar a nossa experiência enquanto negócio Uhum. e também a experiência dos nossos clientes. Acho que o mindset é muito importante. E depois o plano de ação, porque para trabalharmos tudo isto, as pessoas, Uhum. os produtos, os processos, ou os sistemas, neste caso, nós temos que ter um plano de ação. São muitas áreas, não é? Ok. Então temos que perceber, ok, onde é que nós vamos atacar, entre aspas, primeiro, não é? O que é que nós vamos Ok. ver primeiro? Qual é o passo a seguir que nós vamos dar? E é preciso a pessoa que faz, que tem esta função da accountability, Uhum. porque eu vejo isto como uma pessoa que, seja um consultor, seja dependendo se está dentro, fora da equipa, ou seja, mas Uhum. é a pessoa que vai ajudar nesta vertente, ok? Manter Ok. o foco no plano de ação, assegurando que as coisas são cumpridas. Ok. Então diz-me uma coisa, e só para eu esclarecer aqui uma coisa que fiquei aqui com uma dúvida. Sim. Quando nós falamos do plano de ação, nós estamos a falar em termos, vamos assim dizer, estratégicos. Quando Sim. nós falamos dos processos,
estamos a falar naquilo que será a entrega do produto. É isso ou não? Os processos passa pela entrega do produto também, há processos Ok. para a entrega do produto, mas os processos podem ser algo tão simples, mas tão importante como fazer um onboarding do cliente. Ok. E então, mapear todo o onboarding do cliente e o plano de ação será... onde é que o nosso foco agora vai ser criar um onboarding ou reestruturar o onboarding dos nossos clientes. O que é que nós vamos fazer para isso? E temos um plano de ação, sabemos tudo o que tem que ser feito para, no final de X prazo, o onboarding estar pensado, os processos estão construídos, está tudo feito relativamente àquela área específica. Ok. E depois há outro plano de ação, a seguir vamos trabalhar a comunidade. Então vamos agora criar um plano de ação para criarmos a nossa comunidade, ou se já há uma comunidade, para dinamizar, porque às vezes há comunidades que não estão, onde não há engagement, não é? E aí é que eu digo, são grupos, não são comunidades, porque se não há embaixadores da marca, não há uma comunidade. Portanto, isso tem que ser trabalhado. E então há um plano de ação, o que é que nós vamos fazer? A, B, C, vamos gamificar. Como é que vamos gamificar? Porque depois há planos de ação ou há tarefas dentro do plano de ação, não é? Vamos gamificar esta comunidade. O que é que eu preciso para gamificar? Então, espera aí, Márcia. O que é gamificar? Então, a gamificação é utilizar, não é criar jogos, muitas vezes passa essa ideia, embora também possa estar relacionado, mas é utilizar mecânicas dinâmicas dos jogos para motivar as pessoas a alcançarem um objetivo. Okay. Por exemplo, na área da aprendizagem, eu posso criar um sistema que vai levar os alunos a automotivarem-se, é o ideal, e a terem também alguma motivação externa para verem as aulas, fazerem as atividades, etc. Ok? Numa comunidade, eu posso também criar um sistema em que eu vou criar. A gamificação tem um framework, não é? Eu tenho que perceber qual é o objetivo. Qual é o meu objetivo? Para gamificar esta comunidade, não é só porque é uma palavra gira que está na moda. Não, porque qual é o meu objetivo? O meu objetivo é que as pessoas se envolvam. Ok, então que atividades é que eu vou criar para que as pessoas se envolvam? Olha, podemos fazer uma atividade que é uma caça ao tesouro, entre aspas, aquilo que se chama um scavenger hunt, em que a pessoa tem como objetivo, depois pode-se buscar coisas do negócio, não é? Não é sobre praia, nem, não é? São coisas relacionadas com o negócio. Para quê? Para haver esse engagement, o aumento desse engagement, ok? Portanto, pode ter leaderboards, né, os quadros de pontuação, pode ter fóruns, pode ter desafios, várias coisas que só que são pensadas com um objetivo, não é nada criado por acaso. É tudo pensado com o objetivo de conseguir maior engagement, geralmente é isso. Ou seja, a gamificação pode ser usada no nosso dia-a-dia. Eu utilizo gamificação para os meus hábitos. Portanto, é algo que eu faço pessoalmente e que não... E, portanto, a gamificação é muito versátil. Olha, tu ao vires ao parar para vender, ganhaste pontos ou perdeste pontos na tua gamificação, Márcia? Olha, eu acho que ganhei pontos. Tu vires cá, eu também ganhei pontos, Márcia. Então, ótimo, fico feliz. Então, vamos fazer aqui só uma pequena paragem. Para quê? Para eu pedir a toda a gente que está a assistir, caso tenha alguma dúvida, virem aqui aos comentários, colocarem nos comentários qualquer dúvida que a Ana possa, a Ana, não sei porque é que disse Ana, para que a Márcia possa responder. Então, podia ser Ana Márcia ou Marciana, mas por acaso não é. Podia, mas não, é Márcia, e é Márcia Aguiar. E então, o que é que nós aqui temos, Márcia? Enquanto a malta está aí a pensar nas questões que te vai colocar, vamos então fazer aqui um pequeno, como é que eu vou dizer? Um pequeno resumo daquilo que nós até agora vimos. Pode ser, Márcia? Claro. Então, aquilo que tu então defines para este grande objetivo que nós trouxemos hoje ao podcast, que é estratégias para vender mais vezes aos mesmos clientes, foi então 4 pilares. Primeiro, as pessoas. E eu concordo, eu fiquei muito contente de tu teres salvado logo em primeiro lugar nas pessoas. Isto porquê?
porque é isto que está na origem de qualquer negócio, são pessoas, ponto final. Portanto, pessoas, e aqui é importante definirmos então, percebermos muito bem qual é a jornada do cliente. O que é isto da jornada do cliente? São os pontos de contacto. A seguir temos a questão da comunidade de marca. Ora bom, nós a partir do momento que temos pessoas, então vamos ao segundo pilar, que são os produtos. E então tu aqui dividiste isto entre a oferta do produto, em que o cliente tem que estar no centro de todo o processo, e depois a entrega tem que ser uma entrega transformativa. Então, depois de termos as pessoas e o produto, temos que então definir o quê? Processos. Que tu nos chamas processos, chamas sistemas. Desculpa lá. Sim. Sistemas. Epá, depois de te chamar Ana, chamei agora aos sistemas de processos. Estou mal. Então, temos então sistemas, e dentro dos sistemas temos então aqui 2 pontos. Quais são? Os processos, não é? Temos que mapear tudo o que eu tenho que fazer. E depois temos então as automações, em que eu tenho que fazer uma automatização humanizada. E depois de eu ter isto tudo, o que é que aqui acontece? Eu vou ter sempre sucesso? Não. Então, tenho que ter aqui o 4º pilar, que é accountability, que é a responsabilização, a responsabilidade, conforme se queira traduzir. E dentro destes 2, vamos então dividir, ou melhor, dentro da accountability, temos então aqui 2 ramos, vamos assim dizer. O mindset, não é? Que é o foco nos resultados, não é? E depois temos que ter aqui a questão do plano de ação, ok? Em termos estratégicos, onde é que eu me quero posicionar, para onde é que eu quero ir. Márcia, fiz um bom resumo? Excelente. Não diria melhor. É mesmo isso. São estes 4 pilares que têm que ser trabalhados. E há alturas em que faz mais sentido trabalhar um pilar, outras em que faz mais sentido trabalhar outro pilar. Portanto, e vamos ajustando também à fase do negócio e aos resultados do próprio negócio, não é? Aquilo que faz sentido em cada momento. Ok. Olha, Márcia, tu há um bocado disseste uma palavra que ficou aqui na minha cabeça a ecoar. Que tu disseste, tem que haver aqui uma conexão. E porquê é que essa palavra é tão importante para mim, Márcia? Eu vou-te dizer. Por causa do programa Impulsionar Vendas. Ok? Que eu tenho agora aqui o sistema que não quer ser meu amigo, afinal já foi meu amigo, obrigado, StreamYard. E o que é o programa Impulsionar Vendas e porquê é que eu gostei tanto dessa palavra da conexão? Porque dentro do programa Impulsionar Vendas, eu desenvolvi o método Márcia, que é o método 3C, que é um método que permite aos vendedores, que permite aos profissionais de vendas terem o ano, ou fazerem do ano de 2024 o seu melhor ano de sempre, ok? E o que é o método 3C? É um método em qual nós vamos trabalhar sobre 3 pilares, que é o conhecimento, seja ele autoconhecimento e também o conhecimento dos outros, não é? Eu, para vender, tenho que reconhecer as emoções dos outros, ou seja, primeiro tenho que conhecer primeiro as minhas. Tenho que depois fazer uma coisa que é a comunicação, o saber comunicar, não é? E depois tenho que, finalmente, estabelecer aqui uma conexão. E eu faço isto, o método 3C, está baseado em quê? Está baseado em 3 ferramentas. E quais são, então, estas 3 ferramentas? Vamos voltar, então, aqui atrás. É o DISC, é a Programação Neurolinguística, ou PNL, e é uma ferramenta que permite identificar necessidades e saber o momento certo para apresentar os benefícios, que é o Spin Selling. Então, o que é que nós temos aqui? Temos, então, aqui um programa, ok? Em que ele está disponível até ao dia 1 de dezembro, em que vai permitir a todas as pessoas que se queiram inscrever, o quê? Melhorar a performance comercial, diminuir o tempo do processo de venda, apostar na venda relacional e adaptar o discurso à linguagem do cliente, vai aprender técnicas avançadas com base nas ferramentas de DISC e PNL e, lá está, fazer de 2024 um grande ano em termos de vendas, ou seja, aumentar vendas,
aumentar o número de referências, que é o tal marketing de referenciação que tu há um bocado estavas a falar, e fazer uma coisa que é permitir aquilo que é um aumento das taxas de retenção, ok? Lá está. Se eu tenho taxas de retenção, voltamos aqui a este nosso ponto que nós aqui temos, que é o que é? É vender mais vezes aos mesmos clientes. Ok? Exatamente. Então, sendo assim, Márcia, o que é que está dentro deste programa? Estavas tu a perguntar-me mentalmente. Ok, eu vou-te responder, Márcia. Então, dentro deste programa temos então uma formação teórico-prática em DISC e PNL e de Spin Selling. Ok? Temos aqui mais de 6 horas de vídeos com toda a informação. Temos 4 sessões de perguntas e respostas em direto. Temos um grupo privado de alunos do WhatsApp que muitas vezes permite a realização de negócios entre eles através desta rede de networking. Acesso às gravações de sessões por 12 meses. Para as primeiras pessoas que se inscreverem, para os 5 primeiros que se inscreverem, têm acesso a um relatório comportamental da DISC Premium. Okay? Mais de 27 páginas com toda a informação comportamental. Para os restantes, para além dos 5, então o relatório comportamental DISC Standard. E olha, Márcia, que eu já fiz e é excelente. É uma excelente ferramenta, sem dúvida o DISC. Obrigado. Obrigado pelo marketing de referenciação, Márcia Aguiar. E então, depois, cá está o teu plano de ação, ok? Então, o valor total é de 2031. E estão vocês a dizer, mas vou ter que pagar isso tudo, Eduardo? Nada disso, ok? Estamos na Black Week, então, até 1 de dezembro, isto está por 697 euros mais IVA. Para quem tem empresas, sejam elas empresários em nome individual, os tais ditos recibos verdes, ou empresas propriamente ditas, como é óbvio, não existe aqui a questão do IVA, porque ao inscreverem-se há a possibilidade de validar o número de contribuinte, no caso dos recibos verdes, desde que estejam no registro como transações intracomunitárias. Portanto, isto está disponível até ao dia 1 de dezembro, e eu posso-vos garantir o que é. A próxima edição, o valor será mais alto, portanto, olhem, é um momento de aproveitarem este valor. Sendo assim, vamos agora voltar aqui. Olha, parece-me um excelente negócio, sem dúvida nenhuma. Márcia, mais do que um excelente negócio, parece-me uma excelente oportunidade de quê? De transformar um ano que nós estamos a sair, que está a ser um ano exigente, mas que com estes 3 pilares transformar naquilo que pode-se ser o melhor ano de sempre, ok? E porquê é que isto para mim é tão importante? Porque olha, Márcia, isto são as 3 ferramentas que eu utilizei para, ano após ano, conseguir atingir constantemente, regularmente, aqueles que foram os meus objetivos em termos de vendas. Porque, olha, e dentro daquilo que tu há um bocado falaste, que é o quê? A tal automatização humanizada. Aquilo que muitas vezes acontece é o quê? As pessoas são treinadas a fazer uma coisa que é o quê? Decorarem guiões, decorarem as características dos produtos, e depois aquilo que fazem é chegar aos clientes e descarregar toda aquela informação. E o que é que muitas vezes acontece? Acontece que, não havendo conexão com a pessoa que está do outro lado, quem está do outro lado vai interpretar aquilo como mais um vendedor da banha da cobra. E muitas vezes aquilo que eu peço é o quê? Vamos tentar vamos tentar colocar as coisas noutra perspectiva, que é o seguinte. Todos nós que vendemos, a dada altura da nossa semana, também somos compradores. E quando nós somos compradores e temos vendedores do outro lado que só descarregam informação, nós sentimos alguma conexão ou não? Então, e não sentindo conexão, a probabilidade de realizarmos uma compra é maior ou é menor? Claramente que é menor. Então, aquilo que eu pretendo com estes 3 pilares e estas 3 ferramentas é exatamente isto.
aumentar este conceito da venda relacional, ok? Toda a gente sabe que criar relações é importante, mas aquilo que acontece é o quê? É fazermos disso que seja um processo consciente. Porque aquilo que acontece muitas vezes quando nós estamos com os clientes é o quê? É existirem emoções disruptivas, não é? O medo, a ansiedade, em que eu de repente, apesar de saber que é errado, começo a fazer o quê? Aquilo que fazem os vendedores da cobra. Que é, como eu estou ansioso e com medo, pá, deixa-me descarregar já as características todas antes que o cliente vá embora. Então, estes processos, estas ferramentas dão-me o quê? Olha, dão-me, e voltando àquilo que tu tanto defendes, dão-me um sistema, dão-me um processo para eu saber como é que eu hei de fazer as coisas. Isso é tão importante. É verdade, Márcia. Olha, mas sabes o que é muito, muito importante? Eu vou-te dizer. Foram aquelas estratégias em que tu hoje nos trouxeste, de quê? De vender mais vezes, de vender mais vezes aos mesmos clientes, porque foram, eu vou-te dizer, tu hoje, quando e é por isso que eu gosto tanto de receber convidados, é que às vezes trazem-me informação, partilham comigo coisas que nós às vezes até podemos pensar que já conhecemos, já sabemos, e muitas vezes o próprio processo de aprendizagem parte por aí, não é? Como diz Platão, no processo de aprendizagem é mais para recordarmos de coisas que já sabemos do que muitas vezes por aprender coisas novas. Ninguém então, inventa a roda, não é? Nós temos é que aplicar aquilo que nós sabemos. Exatamente. E então aquilo que eu senti hoje, Márcia, foi o quê? Olha, hoje, nesta hora, foi uma sessão em que eu estive a pensar no meu próprio negócio. Portanto, olha, eu quero te agradecer muito feliz este apoio que tu me deste. Olha, temos aqui uma pergunta do Miguel Saramago. Vamos então ver o que é que diz o Miguel. Boa tarde. Quando um cliente já aceitou e experienciou positivamente um produto, qual o melhor método para aceitar um novo produto com características semelhantes sem canibalizar o anterior? Se aquele produto já supriu uma determinada necessidade, aquilo que nós temos que fazer quando pensamos na jornada do cliente, não é? Na escada de valor, é ok, como é que eu posso ajudar no próximo passo, ajudar ainda mais as minhas pessoas, os meus clientes, não é? Então esse novo produto, mesmo que tenha algumas funcionalidades do produto anterior, das duas uma, se for a mesma coisa, ou tem que haver algum tipo de avanço, e porque os benefícios vão ser os mesmos com um pauzinho extra, não é? E é esse pauzinho extra que tem que ser validado junto do cliente. Se não for exatamente a mesma funcionalidade, for uma espécie de complemento, eu defendo, é haver complementos àquilo que o cliente já tem. Então o foco deve ser esse, de que forma é que este novo produto, embora tenha algumas funcionalidades ou algumas características semelhantes, de que forma é que vai agregar mais valor, quais são os benefícios que vai trazer ao cliente, quais são as necessidades que vai suprimir, para que a venda aconteça naturalmente, não é? Claro. Portanto, a minha questão, acho que não é propriamente um método para, aqui o foco deve ser a pessoa, as necessidades da pessoa. Exatamente. E, Márcia, se tu até me deixares complementar um bocadinho a informação, aquilo que eu gostaria de dizer ao Miguel Saramago e ao Miguel, antes de mais, olha, obrigado por ter comparecido a mais um Parar por Vender. Aquilo que eu lhe quero dizer é, eu acho que só existe uma canibalização se o novo produto fosse exatamente igual ao produto anterior. Ou que a única diferença, por exemplo, fosse o preço. Então, havendo um novo produto, significa o quê? Significa que, em princípio, terá outras características que dá ao cliente outros benefícios. Então, para eu não canibalizar o anterior, o que é que eu vou ter que fazer, Miguel? Vou ter que fazer perguntas,
vou ter que perceber se as necessidades são as mesmas, se os problemas são os mesmos, e se ele tiver com outros problemas que o produto anterior não resolva, então aí, só aí faz sentido apresentar um novo produto. Pronto. Espero termos esclarecido aqui a dúvida. Não temos contexto, não é? Mas acho que a mensagem é essa, é perceber qual é a diferenciação que permite dar resposta à necessidade do cliente. Exatamente. Então, antes de irmos embora, eu quero deixar então aqui o link para quem queira obter mais informações sobre o programa, sobre o método 3C. Portanto, se forem a treinadordevendas.com/adv/ tem informação lá. Também, se optarem por pesquisar pela informação ou pelo site impulsionarvendas.com, que eu também já vou pôr aqui em informação, portanto, impulsionarvendas.com, também podem obter aí toda a informação no impulsionarvendas.com, está lá toda a informação sobre o método 3C e sobre esta promoção que decorre até ao dia 1 de dezembro, ok? Portanto, aproveitem até ao dia 1 de dezembro, aproveitem para retirar qualquer informação, qualquer dúvida que vocês tenham e aproveitem. Se é este o momento em que vocês querem fazer de 2024 o vosso melhor ano de sempre, olhem, é fácil. É ir ao impulsionarvendas.com. Com outra vantagem, que é qual? É que não há qualquer risco para vocês. Porquê? Porque vocês têm 14 dias para experimentarem o produto e se disserem assim, olha, Eduardo, isto afinal não corresponde àquele que era o meu objetivo. Muito bem, eu devolvo o dinheiro, ok? Sem perguntas. Portanto, o risco é meu e a decisão é vossa. Portanto, o risco vocês não correm nenhum, ok? O risco está todo do meu lado, eu só quero a vossa satisfação, só quero que o vosso ano seja o vosso melhor ano de sempre. Portanto, olhem, não existe risco. Vamos então a essa decisão. Márcia, quero-te agradecer muito, Márcia, por teres vindo cá partilhar o teu conhecimento, a tua experiência. Nós, profissionalmente, havemos de nos encontrar mais vezes, assim espero eu. Portanto, olha, só me resta agradecer-te, está bem? Tenho mesmo que agradecer. Acho que foi muito bom. Eu gosto muito de falar sobre este tema. E, portanto, se puder, já disseste, acrescentei a ti valor, não é? Para repensar no teu negócio, já tenho o dia ganho, portanto, está ótimo. E se puder contribuir também para as pessoas que nos estão a ouvir e que vão ouvir, possam também repensar alguma coisa, então aí tenho mesmo a semana ganha, vá. Ok, vamos então aguardar pelo feedback para ver se tens a semana ou o mês ganho. Tá bom, Márcia? Ok, então, vá. Obrigada mais uma vez. Adeus. Tudo bom. Então, sendo assim, foi mais um Parar para Vender, desta vez então com Márcia a guiar. A mim resta-me vos agradecer a vossa presença, a vossa participação e olhem, agora que está partilhado todo o conhecimento que a Márcia tem, é pegar num papel e numa caneta, definir o vosso plano de ação para, então, esta estratégia para vender mais vezes aos mesmos clientes. Sendo assim, um resto de uma boa semana.